Graça e paz, boa noite, amados irmãos. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar? Vamos, porque o meu Senhor, o seu Senhor, ressuscitou. Enquanto vai entrando, as pessoas vão reconectando, nós vamos celebrar. Vamos celebrar hoje, sobretudo, a ressurreição de Jesus. Morte e ressurreição. Esse que foi um evento marcante na história da humanidade. Ouvimos várias canções. Via Dolorosa. A canção diz que um condenado a morrer, não condenado pelo homem, não é verdade? Mas condenado pelo meu e pelo seu pecado. Por isso o Senhor, Ele resolveu, Ele se doou para que eu e você pudéssemos celebrar nesta noite a ressurreição de Jesus. Quantas canções bonitas, lindas. Agora, por último, lindo, lindo, lindo. Imagino que deve ter dado um trabalho imenso. Mas a palavra de Deus nos ensina, lá em Colossenses 3 e 24, tudo quanto vier às nossas mãos para fazer, nós devemos fazer como se para o Senhor, que é dele que vem a nossa recompensa, não para o homem. Não é verdade? Então, eu penso que os amados irmãos estão vibrando com esse negócio. Esse tempo nos ensinou a ajudar um ao outro, no máximo que a gente puder. Amado, nesta noite, eu gostaria de estar com você, celebrando, sobretudo, a ressurreição do Senhor. Eu gostaria que, à medida que fosse entrando os amados irmãos, fosse dando um like aí, porque eu estou visualizando e gostaria de iniciar quando tivesse já um número, pelo menos um número próximo àquele que nós acabamos, que foi acima de 40. A primeira parte deste culto estavam conectados 40 indivíduos, 40 pessoas, 40 irmãos, mas agora estamos crescendo esse número e, para a honra e glória do Senhor, nós estamos aí, o pessoal está dando um like aí, legal, isso é sinal que estão me ouvindo bem, estamos interagindo. Obrigado, amados irmãos, pela interação. Isso é o vínculo da paz, que é o Espírito Santo, que está em mim, está em você também, está nos conectando, sobretudo, para que eu e você venha prestar um culto de gratidão a Deus, sobretudo, para que a gente venha ficar ligado com os irmãos e com Deus. Para quê? Para que juntos possamos adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar nesta hora? Vamos orar para que a gente entregue ao Senhor a nossa oração e receba do céu a autorização, a habilitação para absolver tudo aquilo que vai ser falado nesta noite. Amém? Vamos orar? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por ter entregado Jesus para morrer e ressuscitar pelo meu pecado, pelo pecado do meu irmão. Senhor, nesta noite, Deus, eu quero glorificar o teu nome, quero unir a minha fé com a fé do meu irmão e entregar no trono da graça, sobretudo, Deus, porque precisamos, Pai, da tua presença. Precisamos, ó Deus,
que o Senhor seja um socorro bem presente entre nós. O homem pode nos abandonar, as pessoas podem nos abandonar, mas o Senhor nunca vai nos abandonar. Aquilo que a gente precisa, o Senhor está com o socorro bem presente. Nesta noite, Deus, vem ficar conosco. Supre a nossa necessidade, sobretudo, aquela necessidade que é capaz de absorver as lições que precisamos aprender acerca da morte e ressurreição do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque pela manhã tivemos a primeira parte e agora nós queremos meditar na segunda parte. Obrigado, Pai, pela honra, para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e te pedimos que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que coisa linda, que coisa linda. Você está conectado com o Senhor? Está firme aí? Está com o ouvido atento para ouvir a voz do Senhor? Louvado seja Deus. Amém, amém. Amados, nós vamos meditar nesta noite na segunda parte daquilo que Deus colocou no meu coração para entregar ou para compartilhar com os amados. Na Páscoa não celebramos um mito ou um grande símbolo, não é verdade? Nós celebramos um evento histórico. E esse evento histórico é a ressurreição de Jesus. Este domingo é um domingo de Páscoa. É um domingo onde nós celebramos a Páscoa. O dia em que celebramos a ressurreição do nosso Salvador. É importante entender o que a igreja afirma, sobretudo a ressurreição do Senhor. Existe um psicólogo canadense chamado Jordan Peterson, famoso no YouTube. Ele tem comentado a simbologia da ressurreição como um grande princípio ou um grande princípio libertador. Por outro lado, ele considera que a questão da ascensão de Jesus dos mortos seria algo obscuro e complicado. Sabe nada, inocente. Ele não sabe que ele está errado. A questão é simples, amados. Houve um ponto na história em que Jesus veio a esse mundo, permitido por Deus, para se tornar carne, como eu e como você. Houve um ponto nessa história, na história da humanidade, onde Jesus foi condenado, não pelo poder do homem, não pelo poder das autoridades, dos sacerdotes, mas pelo meu e pelo seu pecado. Por isso que quando pecamos, voltamos a crucificar Jesus outra vez. Porque se há mais de 2000 anos ele já foi morto e ressuscitou pelo meu e pelo seu pecado, toda vez que pecamos é como se estivesse crucificando Jesus outra vez. Amados, a questão é simples, como falei. Jesus veio a esse mundo e viveu. Viveu por 33 anos. Ensinou várias lições. Escolheu alguns homens para discipulá-los e depois enviá-los. Disse para esses homens que era necessário que eles ficassem atentos, que eles observassem aquilo que Jesus estava falando, sobretudo porque quando chegasse a hora, quando chegasse o tempo, eles iam precisar daquela fé
que estava sendo construída a partir do momento em que Jesus os arregimentou, Jesus os chamou, Jesus os escolheu. Cada um com seus pecados, cada um com suas mazelas, cada um com as suas deficiências, como eu e você, amados. Quando a gente olha a um ponto na história onde o meu pecado, o seu pecado, ele levou Jesus a ser crucificado. Mas Deus tinha esse plano maravilhoso para mim e para você. E pelo meu pecado e pelo seu pecado, houve um ponto na história em que o meu Senhor, o meu Salvador, o seu Senhor, foi morto. Foi morto de tal maneira que ele estava, sobretudo, condenado pelos homens, entre aspas. O hino que cantamos diz, a canção diz que um homem condenado a morrer, não condenado pelo poder do homem, mas pelo plano maravilhoso que o Senhor tinha planejado para mim e para você ser salvo. Ele estava vivo novamente. Agora, este ponto é o ponto marcante. É o ponto que marca a minha vida, a sua vida, a vida da humanidade. Ou seja, a história da humanidade. Agora está consumada. Jesus está vivo outra vez. Sobre essa questão, a evidência é muito forte. Sim, Jesus ressuscitou dos mortos. E porque ele ressuscitou dos mortos, eu e você podemos ter vida e vida com abundância, como falei pela manhã. E pela manhã nós tivemos a primeira parte desta mensagem. Pela manhã nós dissemos que este fato que marcou a história da humanidade, que é um marco do Evangelho, é um marco central do Evangelho, que é a base da fé cristã, ele tem algumas coisas que precisamos memorizar, porque são momentos marcantes que ao longo da história vem fazendo diferença, sobretudo na vida daqueles que ainda não conhecem Jesus. E talvez nesta noite tenhamos alguém aqui nos acompanhando que talvez não conhece Jesus ainda. Porém, amados, eu quero dizer para você que se você não conhece Jesus, nesta noite, a minha oração é que o Espírito Santo apresente Jesus para você. Amém? Porque às vezes a gente segue Jesus, às vezes a gente diz que é discípulo de Jesus, às vezes a gente diz que é servo do Senhor, mas não conhece Jesus. Daqui a pouco nós vamos ver como isso se dá. Pela manhã nós dissemos que um ato marcante foi a descida do anjo. Lá em Mateus, no capítulo 28, no primeiro verso, diz que um anjo desceu do céu para retirar a pedra do sepulcro de Jesus. Mas não porque Jesus precisava que ele retirasse a pedra, era para que Deus mostrasse para mim e para você que ele estava nesse negócio. O Senhor não ia abandonar o seu filho amado, aquele que dava prazer a ele. Portanto, o Senhor não me abandona, não lhe abandona. Em hipótese nenhuma, o Senhor nos abandona. Não importa o que façamos, o Senhor não nos abandona. Porém, nós temos que reconhecer isso, que Ele sempre está perto da gente. Talvez o salmista tenha inspirado por isso, dito,
De onde vem o meu socorro? Vem do céu. Vem do céu. O seu socorro vem do céu. Também vimos pela manhã um anjo dando um recado, dando uma missão às mulheres que foram preparar o corpo para Jesus. E esse anjo, depois que deu a missão para as mulheres, diz aos discípulos que Jesus vai à sua frente e vai encontrá-los em Jerusalém. Ah, amados, é lindo quando o Senhor está no negócio, porque o poder de Deus, Deus sabia que essas mulheres iam sair dos seus lugares, das suas zonas de conforto. Não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi nenhum dos 11 discípulos logo cedo ao túmulo. Quem foi? Maria Madalena e outras. Ah, amado, neste momento, o Senhor, sabendo que essa mulher iria, ele manda um anjo e diz: olha, vai lá, diz a ela que não tenha medo, que Jesus ressuscitou, e que vá dizer aos discípulos que Jesus vai encontrar com eles para cumprir aquilo que tem de ser cumprido. E aí essa mulher sai da frente do anjo e corre, mas não dá tempo ela correr muito. Porque quando ela corre, quem é que chega perto dela? Aleluia! Jesus ressurreto! Jesus aparece às mulheres, vimos isso pela manhã. Jesus encontra as mulheres e reitera aquilo que o anjo diz. Não tenha medo. Ela se abraçou com ele e adorou. Ah, amado, é assim, essa mulher, Maria Madalena, a palavra de Deus, ela diz que essa mulher foi expulsa, foi liberta de 7 demônios. Essa mulher era grata ao Senhor. E Jesus disse para essas mulheres: vá e diga aos discípulos que eu vou encontrar com eles. Isso, pela manhã, nós observamos isso. Agora, vamos ver a segunda parte desse evento, chamado Ressurreição de Jesus, que é a base de toda a fé cristã. Você crê nisso, amado? Você crê que Jesus morreu e ressuscitou pela sua vida, pela minha vida, pela vida do seu parente, da sua mãe, pela vida do seu irmão, pela vida dos seus familiares? Você crê nisso? Mas você crê crendo. Como assim, pastor? Crê crendo. É crer fazendo aquilo que Jesus disse. Vamos ver hoje o que foi que Jesus disse para os discípulos. Vamos ver. Amados, ressurreição de Jesus, incontestavelmente, como disse pela manhã, é a base de toda a fé cristã. Não faria sentido, e o apóstolo Paulo diz isso, que não adiantaria nada eu e você pregar o evangelho se não acreditássemos que Jesus ressuscitou e que se dormíssemos com ele, se morrêssemos com ele, ressuscitaríamos também quando ele vier. Então, baseado nesta fé, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Pela manhã eu usei o Evangelho de Mateus, agora eu quero usar o Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Abra a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 24. Mais necessariamente a partir do verso 13, onde fala que Jesus encontrou os 2 seguidores dele a caminho de Emaús. No verso 13, Lucas, capítulo 24, verso 13, está escrito: naquele mesmo dia,
dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que os reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou Jesus. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, observe, esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavra. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança, observe isso também, e a nossa esperança era que fosse ele que iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Amados, nesse trecho, fique com a sua Bíblia aberta. Nesse trecho, a gente observa como estava a fé desses 2 homens. Esses 2 homens que eram seguidores de Jesus. Porque seguidor de Jesus não era só os 11 que estavam vivos em Jerusalém. Seguidor de Jesus era todo aquele que seguia Jesus. E esses 2 homens eram um dos seguidores de Jesus. Amados, eu quero chamar a sua atenção para essas coisas que eu vou falar agora. Como é que estava a fé desses homens? Estava abalada, estava comprometida. Talvez nesta noite eu encontre, ou o Espírito Santo encontre, pessoas que estão me assistindo, seja hoje, seja em qualquer lugar da história. Alguém que está com a fé comprometida, com a fé abalada. Mas eu quero dizer para você, amado, esses homens estavam com a fé abalada por quê? Primeiro, estava no caminho errado. Como no caminho errado? O texto diz que eles estavam indo para Emaús, que significa fonte de águas quentes. Mas Jesus disse que eles deveriam permanecer em Jerusalém, que significa lugar de paz. Vejamos lá, no capítulo 24, no verso 49, o que diz? Está escrito: eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. É em Jerusalém que Jesus tinha mandado esses homens irem, os seguidores deles irem, mas eles estavam no caminho errado. Nós muitas vezes agimos assim, amado. Estamos tão próximos do caminho, mas não estamos verdadeiramente no caminho. Às vezes a gente abandona o lugar onde deveria ser o lugar onde Jesus disse: olha, fica aqui, não sai daqui, até que eu mande. E a gente quer se apressar, e a gente quer bater em retirada, e a gente não quer esperar, não quer pagar o preço. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando você estiver inquieto, Deus lhe prometeu, Deus vai cumprir, mas fique no lugar onde o Senhor
pede para você ficar. Não devemos abandonar o lugar onde devemos aguardar o cumprimento da promessa. Muitas vezes eu e você trilhamos caminhos diferentes. Mas por que trilhamos esses caminhos diferentes? Porque não cremos verdadeiramente naquele que me salvou e que lhe salvou, que deu a sua vida por mim e por você. Nós não cremos. Daí a nossa fé fica fraca. Não é verdade? Claro que é verdade. A minha e a sua fé fica fraca quando não pomos em prova, ou não aguardamos no lugar onde Jesus manda a gente aguardar. Segunda coisa que a gente observa, eles não conheciam Jesus. No verso 16 está escrito: mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Amados, eles viram Jesus fazer muitos milagres. Eles estavam seguindo Jesus. Eu e você, às vezes, está seguindo Jesus, mas não reconhece Jesus. Às vezes, nós estamos agindo de tal maneira que a nossa ação, ela impede que observamos o agir de Jesus. Jesus, ele realizou milagres. Ele ressuscitou mortos. Ele fez coxo andar, paralítico andar. Ele acalmou o mar. Ele mandou os ventos pararem de soprar. Ah, amados, Jesus fez tantos milagres e todos esses seguidores estavam ali observando, sendo testemunhas ocular. Eles sabiam que Jesus tinha o poder. Eles sabiam. Porém, porque não reconheciam a Jesus? Sabe por quê? Eles ainda não tinham tido uma experiência pessoal e verdadeira com Jesus. Talvez eu e você. Aleluia. Quando eu digo eu e você, porque às vezes a gente se acha tão e não é tão. Quem é tão é o Senhor. Eu e você estamos sempre na dependência desse tão grande amor que o Senhor teve por mim e por você, para que Jesus pudesse olhar para mim e para você. Apesar de tudo, Ele quer ter uma experiência comigo e com você. Eu já tive algumas na minha vida pessoal, na vida da minha família, com Williane, com minhas filhas, com meus filhos. Eu já tive algumas. E você? Já teve essa experiência pessoal com Deus? Busque essa intimidade. A minha oração é que Deus chame você para uma conversa e que você vá pelo amor, não vá pela dor, porque a dor é mais triste, mas Deus não abre mão de você. Esses seguidores, eles ainda não tinham tido uma experiência pessoal. Por quê? Porque a incredulidade impediu que eles os reconhecessem. Eles estavam tristes. Eles estavam tristes por quê? Sabe por quê, amados? No verso 17 diz assim: então Jesus perguntou: o que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam, com um jeito triste, diz a palavra do Senhor. Um deles, chamado Cleopas, diz: será que
Você é o único. Ele chamou Jesus de você. Se ele tivesse identificado, ele não chamava de você. Ele disse assim: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Aí Jesus perguntou a ele: e o que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta. Está aí, amado. Muitos se encontram com Jesus, mas o seu encontro com Jesus não leva você a conhecer Jesus, porque Jesus já lhe conhece. Mas para você conhecer Jesus, ouça aqui o que eu estou lhe dizendo. Para você conhecer Jesus, você tem que abrir a sua mente, o seu coração e dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Ajuda-me a te conhecer. Revela-me a mim, para que eu possa cada vez mais conhecer a ti, fazer a tua vontade e não a minha. Entendeu? Esses homens, eles estavam tristes. Muitos se encontravam exatamente nessa situação. Vários seguidores. E talvez eu e você se encontrem nessa mesma situação. Eles viam Jesus apenas como um profeta. Eles viam Jesus como um homem poderoso. Poderoso em palavras, em ações, mas eles não viam Jesus como Messias, como Salvador prometido. Eles não viam. Por isso eles não criam. Eles não acreditavam. Eles presenciaram Jesus realizar vários milagres. Cura, milagres, maravilhas na vida de outros. Mas não tiveram uma experiência pessoal com ele. Talvez eu e você esteja desse mesmo jeito. Portanto, amado, é importante que a gente observe que Jesus, ele me conhece, ele lhe conhece. Mas eu preciso me conhecer. Quando esses homens disseram para Jesus: você não viu o que fizeram com Jesus? Crucificaram. Os sacerdotes crucificaram. Mataram eles. Ele não foi isso. A fé desses homens estavam abalada, porque ele não conhecia Jesus e também não se conhecia. Eles não se conheciam. Ao responder ao questionamento de Jesus sobre o que estavam conversando, ele demonstrava que ele, além de não ter o autoconhecimento, ele também não conhecia Jesus. Disseram que os chefes dos sacerdotes e as autoridades o crucificaram. Ainda não tinha entendido nada. Por quê? Porque eles ainda não estavam reconhecendo Jesus. E conhecia muito pouco de Jesus. Conhecia só aquilo que ele via fazer na vida dos outros, mas não na vida dele. Amados, ainda não tinha entendido que Jesus morreu pelo pecado deles e de toda a humanidade. Tem uma expressão de João Calvino. Ele disse certa vez o seguinte: nossa dignidade está no reconhecimento da nossa indignidade. Nós não somos dignos de ter um Salvador como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não somos. Mas muitas vezes a gente acha que é Jesus que precisa de nós. O Evangelho está sendo anunciado
E está sendo anunciado de forma barata, como se eu estivesse mendigando, ou mendigando que o outro aceite Jesus. Aceite Jesus, pelo amor de Deus. E o outro se acha. Amado, Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Não. Eles não aceitaram Jesus. E você, nesta noite, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? O texto prossegue. E muitas vezes, nosso maior erro não é se reconhecer realmente. Nosso erro é pensar que nós nos conhecemos, mas nós não nos conhecemos. Quem conhece a si mesmo faz o que o apóstolo Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Eu não posso, amado, examinar você, mas você pode se examinar. Você conhece Jesus de tal maneira que você vai fazer diferente do que esses discípulos fizeram? A palavra do Senhor, ela é bem clara. Jesus aparece no caminho com esses homens. Mas algo impacta nessa passagem. Jesus, no verso 27, ele começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falava dele, iniciando com o livro de Moisés e com os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficassem, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: amado, veja o que esses homens, um disse para o outro, aleluia. Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? A palavra de Deus, quando é ouvida, quando o Espírito Santo bota a palavra no seu ouvido e no seu coração, ela não volta vazia, ela queima no seu coração. O Senhor abre o seu entendimento. Quando Jesus começou a explicar tudo direito, quando Jesus orou, olha só que coisa linda, aleluia. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Só depois disso foi que os olhos deles enxergaram quem era Jesus. Jesus ressurreto. Aqueles que ele vinham reclamando no caminho, dizendo que era a única esperança. Não perca a esperança por pouca coisa. Se a coisa está difícil, o Senhor está aí perto. Se a coisa está fácil, o Senhor está aí perto. Não se desespere, espere. Quem se desespera é porque não espera no Senhor. Mas quem espera no Senhor, espera e alcança. Porque é o Senhor que faz o mais. Amados, esses homens, eles ficam ali, de maneira. Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus.
Aleluia. Sabe para onde esses homens estavam indo? Caminho contrário. Jerusalém ficava ali e eles estavam indo para um caminho totalmente diferente. Totalmente diferente. Jesus estava ali agora dizendo: olha, eu tenho um novo rumo para vocês. Vocês não entenderam nada. Mas agora, só em me ver, vocês agora abriram os seus olhos. E quando abre os olhos, abre o entendimento. E você sabe qual é a vontade de Deus. Talvez Deus já tenha dito para você para ir em uma direção e você quer ir em outra. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite. O Senhor está dizendo a você nesta noite: volta para o caminho em que eu te mandei ir. E espera lá, que eu vou ter um encontro outra vez com você. Esses fatos foram marcantes na ressurreição do Senhor. Eu quero, amado, agora ir para um outro ponto. A partir do verso 36, do capítulo 24 de Lucas, está escrito: enquanto estava contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz sejam com vocês. Eles ficaram assustados e com medo e pensaram que estava vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão tão assustados? Por que há tanta dúvida na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois o fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo o que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante dele. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas. E disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Amados, Jesus, ele agora se encontra com os discípulos. Mas esses discípulos já tinham recebido o recado de Jesus. Esses discípulos já tinham recebido o recado de Jesus por Maria Madalena e as outras mulheres, mas eles não acreditaram. Talvez você já tenha recebido o recado de Jesus, seja por mulher, seja por homem, seja pela sua mãe, pela sua esposa, pela sua irmã, seja por uma irmã da igreja. Deus já usou alguém para lhe dar um recado e você está negligenciando. Você não está acreditando. A situação apertada está vindo e você está com medo. Por que você está com medo? Aqui diz, parecia um fantasma, e parecia que eu já tinha visto esse filme, parecia que esses discípulos, junto com Jesus, já estavam passando a reprise desse filme. Lembra lá? Quando Jesus andou sobre as águas,
Será que é um fantasma? Jesus disse, não tenha medo. Olha, sou eu. Vê as minhas mãos, sou eu. O problema todo, amado, é a minha e a sua incredulidade que nos afasta da missão para o qual o Senhor nos chamou. Nos afasta de ter os privilégios da promessa de Deus que Ele fez para mim e para a sua vida. E talvez você esteja nessa situação aí porque você não está crendo no que Jesus está dizendo. Jesus está usando profetas. Jesus está usando homens, mulheres. Jesus está usando mecanismo. E você não está atento. Fique atento. Não vacile. Esse foi um fato marcante. Um outro fato marcante. Mas eu quero caminhar para o final. E quero dizer que o fato mais marcante foi, além da ressurreição, foi os discípulos observarem o que eles observaram. Veja aqui, ele diz, no verso 49 do capítulo 24 de Lucas, está escrito: e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, para que espere aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Quem era esse poder, amado? Quem era esse poder? Lá em Atos, Lucas vai registrar que era o poder do Espírito Santo. Aí, Jesus agora é levado para o céu. Esse é o último fato marcante desta noite. No verso 50 está escrito: então Jesus o levou para fora da cidade, até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e passava o tempo todo no pátio louvando a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Amados, nada substitui ver uma pessoa conosco. Depois ela morre, ela ressurge. A gente se alegra. Agora a gente vê ele subindo para o céu. Eu fico imaginando a alegria desses homens, sabendo que por 3 anos eles estiveram com Jesus ali, andando lado a lado. Oh, meu Deus, nos perdoa por tanta incredulidade. Amados, eu quero finalizar mostrando que Jesus, Ele quer que eu e você, Ele faça aquilo que Ele mandou. No capítulo 28 de Mateus, no verso 16, está escrito: os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado, e viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. E aí está a missão que Deus deu para aqueles discípulos e Deus dá para mim e para você que já aceitou Ele. Ele diz assim: portanto vão a todos os povos e façam com que sejam meus seguidores.
batizando-os, esses seguidores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não batize e deixe para lá. Batize e ensinem, diz aqui no verso 20, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembre disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Glória a Deus. Talvez eu e você tenhamos ficado com medo em algumas circunstâncias, em alguma situação. Sabe por quê, amado? Porque a minha e a sua incredulidade é muito grande. Grande deveria ser a minha e a sua obediência ao Senhor. Primeiro, o Senhor Jesus não está dizendo apenas para o pastor. Ele não está dizendo apenas para o evangelista. Ele não está dizendo apenas para o diácono, para os líderes da igreja. Ele está dizendo para todos os seguidores dele, para todos os discípulos. Você é discípulo de Jesus, amado? Se você é discípulo de Jesus, você tem essa responsabilidade. A menos que você diga de boca, mas de fato não seja. E a minha oração nesta noite é que o Espírito Santo tenha incomodado o seu coração. E assim como aqueles seguidores no caminho de Emaús, no caminho contrário, ouvindo a palavra do Senhor, ardeu o coração, que arda o meu e o seu também. E que a gente volte do caminho errado para o caminho certo, para fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça e você faça. Eu não sei como você está. Eu não sei em que situação o Senhor lhe encontrou, mas eu sei de uma coisa. Eu sei de uma coisa. Jesus, ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá. Amém? Você crê nesta palavra? Você crê de fato nesta palavra? Então eu quero orar por você. Eu quero orar por você, amado, que ainda não aceitou Jesus, que ainda não reconhece de fato que Jesus morreu e ressuscitou para me livrar e livrar você do pecado. E livrar toda a humanidade do pecado. Eu quero. Se você sente no seu coração em entregar a sua vida a Jesus neste momento, eu quero orar primeiro por você. Levante-se do lugar onde você está. Você que não aceitou Jesus ainda. Por enquanto é você que não é seguidor de Jesus e quer seguir Jesus agora. Quer seguir Jesus? Quer entregar a sua vida a Jesus? Para que Ele possa, de fato, ser o seu Senhor, o seu Salvador, o seu supridor. Eu quero orar por você. Vamos orar. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu não sei quem está a me assistir. Eu não sei quem está a ouvir a Tua palavra, mas o Teu Santo Espírito sabe quem. Por isso, ó Deus, esse meu irmão, essa minha irmã, que do outro lado ouviu a Tua voz e quer ser um seguidor do Senhor, fazendo a Tua vontade e tendo, ó Deus, a promessa de que o Senhor estará com ele em qualquer lugar para onde ele for, que o Senhor nunca vai abandoná-lo, ó Deus. Pai, ele está aceitando o Senhor como único e suficiente Salvador. Portanto, ó Deus, eu te peço, escreve o nome dele no livro da lei e que esse nome, ó Deus, venha glorificar o Senhor aqui na terra, obedecendo os teus mandamentos, ensinando as pessoas a fazer o que o Senhor manda também. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero orar por você, amado, que já é crente como eu, que já é crente como os discípulos e não acreditaram na ressurreição de Jesus. Eu quero. Às vezes a gente critica Tomé.
mas cada um de nós temos um pouquinho de Tomé. E Jesus sabe disso. E Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: eu te perdoo como perdoei os discípulos naquele momento. Quer receber o perdão de Deus e quer nesta noite alinhar com o Senhor, sair do caminho errado e voltar para o caminho certo, ficar na posição da bênção, porque é lá o lugar da promessa. É no lugar onde Jesus mandou você ir. Para os discípulos foi em Jerusalém, e para você, eu não sei, mas o Senhor sabe onde foi que mandou você ir. Eu quero orar por você. Se você quer alinhar com Deus, fique de pé no seu lugar. Fique de pé. Amém? Tá. Não pode ficar de pé? Não se preocupe. Só intencione no seu coração e diga: Deus sabe do seu coração. Diga para Deus aí. Diga: eu quero orar por você. Confesse o seu pecado a Deus. E Ele vai lhe perdoar. Ele vai lhe perdoar. Assim como perdoou os discípulos. Amém? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero, Pai, finalizar este momento, entregando a vida do meu irmão, da minha irmã, que agora se pôs de pé na sua casa, no lugar onde ele está. Talvez ele não esteja em condição de se levantar, de ficar de pé, mas o Senhor conhece o coração do homem. Ainda mesmo no ventre da mãe dele, na formação, o Senhor já o conhecia. E o Senhor conhece. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Perdoa a falha do meu irmão, da minha irmã. E assim como o Senhor, Pai, perdoou os discípulos por não terem acreditado no Senhor, na tua ressurreição, eu te peço, perdoa o meu irmão e a minha irmã também. Alinha com ele, Pai, de tal maneira que abra o entendimento dele, para ele reconhecer que o caminho onde ele está é o caminho errado, indo para o lugar que chama-se águas quentes. E o Senhor quer trazê-los para o caminho onde leva para lugar de paz. Ó Senhor, perdoa o meu irmão, a minha irmã, abençoa-os nesta noite. Eu oro e entrego a vida deles em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Estamos chegando ao momento final do nosso culto. Louvado seja o teu nome. Que a minha oração a Deus é que Ele tenha encontrado você aí, sedento da palavra dEle. Dê testemunho do que você ouviu hoje para outras pessoas, porque no testemunho verdadeiro o Senhor trabalha. Amém? Que Deus abençoe, guarde em nome de Jesus. Logo, logo vamos estar presentes, logo, logo nós vamos estar juntos para dar aquele abraço. Estou com uma saudade que você não imagina. Forte abraço, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Até quinta.